Muito bem, boa noite, boa noite, boa noite a todos. Estamos iniciando aqui mais uma live do Núcleo Bem Nascer. Hoje a gente vai conversar com a Bianca, com o Munir e com o Lucas. É um relato de parto, que é uma história muito interessante. Eu vou fazer uma introdução aqui enquanto a Bianca entra. Vou até... Isso. Ajeitar aqui. A Bianca chegou no pré-natal comigo, que foi eu fui o obstetra que assistiu o parto dela. Ela chegou pro pré-natal com 22, 23 semanas, com algumas histórias que ela já tinha, né, do início da gestação, e desejando muito um parto normal. Ela foi dar à luz ao Lucas no dia 5 de agosto. Foi muito interessante porque ela chegou no dia da consulta com alguns sintomas muito inespecíficos, e ela foi entrar em trabalho de parto mesmo só mais tarde, no final da tarde do mesmo dia. O parto dela foi um parto que é o que eu falo, que às vezes a percepção do obstetra é diferente da percepção da gestante, muitas vezes né? Mas o parto da Bianca foi um parto que evoluiu muito bem. Teve uma evolução muito satisfatória. Ela ficou muito, muito tranquila, apesar de alguns percalços que aconteceram, que ela vai contar para vocês. Deixa eu ver se ela já está aqui online. Isso. Acho que já está. Eu não estou achando a Bianca online ainda. Bianca, você já está online? Se você está, me solicita aqui. Esperando a Bianca entrar. Enquanto isso, vocês já podem ir deixando perguntas que a gente vai tentar responder a respeito da maternagem, da obstetrícia. Esperando a Bianca entrar online, pessoal. Acho que agora vamos. Agora sim. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor Renato. Boa noite, Bianca. Tudo bom? Tudo bem?
falar um pouquinho do meu relato de parto para Pois, vocês. pois é, eu fiz até uma introdução prévia Ah, aqui, falando eu um não vi não, pouquinho, porque eu entrei um pouquinho atrasada. não tem problema não. Eu sei como é que são essas questões com o Lucas pequeno em casa, né? É, isso aí. Pois é, imagino. Mas eu fiz uma leve introdução falando. Você chegou para o pré-natal comigo em torno de 22, 23 semanas, não foi isso? Isso mesmo. Foi até o encaminhamento da fisioterapeuta da Bárbara, não foi? Isso mesmo. Isso. Isso aí. E aí eu queria que você contasse um pouco da sua história em relação à gestação, à gravidez, e principalmente a questão do parto. Queria que Ótimo. você falasse um pouco da história sua, do Munir e do Lucas, por favor. Então tá bom, vamos começar. Então, eu cheguei para, né, continuar as consultas de extradução com o doutor Renato. Eu acho que eu estava mais ou menos, acho que no quarto ou quinto mês, mais ou menos, não foi? Acho que quinto mês de gestação, se eu não me engano. 22 semanas. 22 semanas. Então, assim, eu, na verdade, acabou que eu troquei, né? Eu fui buscar né, uma outra equipe para estar me assistindo, porque eu estava buscando realmente um trabalho de parto mais humanizado, né? E quando eu fiquei grávida, acabou que eu continuei com a obstetra que eu já tinha. É uma obstetra, uma ginecologista maravilhosa, uma obstetra também, só que ela não trabalhava muito com esse conceito humanizado. Inclusive, ela foi bem sincera comigo, e aí eu conversando com a Bárbara, que era minha fisioterapeuta, que fazia, né, a minha fisioterapia pélvica, ela me indicou o doutor Renato. E daí eu comecei a pesquisar, fui nele, fiz a primeira consulta, e daí começou a me acompanhar em toda a minha gravidez. Eu tive uma gravidez muito tranquila, né, doutor Renato? Assim, Muito. eu trabalhei até o final da minha gravidez, eu, graças a Deus, não tive nenhum problema, né, nenhuma contraindicação, fiz atividade física. A única coisa que foi um pouco ruim foi essa questão dessa pandemia, né, que foi um pouco chato, assim. Acho que para todo mundo que viveu a gestação nesse período, né, não foi fácil. Mas tudo que eu consegui fazer, eu fiz nesse período. Então, eu fiz atividade física, fiz uma preparação para o meu parto, né? Eu busquei muito isso. Então, eu fiz fisioterapia pélvica desde as 20 semanas, né? Da gravidez, que foi muito importante, que me ajudou muito também. Fiz atividade física, não frequentei academia, mas eu fazia pilates, fazia caminhada, sempre que possível. Então, foi tudo muito tranquilo. E o meu, falando assim, né? Entrando já no assunto do parto. Quando eu estava mais ou menos com 38 semanas de gravidez, começou a bater aquela ansiedade, que eu acho que é normal, né? De como que vai acontecer o trabalho de parto. Então, acho que as consultas todas que eu ia de pré-natal todo mês, aí já ficava naquilo, né? Nossa, como que vai ser? Como que é a dor? Eu acho que quando a gente é o primeiro filho, igual aconteceu comigo, a gente é cheia de dúvidas, né, doutor? É assim, a gente é um poço de dúvidas, assim, o que que vai acontecer, né? O que que vai ser? E eu ficava assim. Só que eu estava muito tranquila, né? O doutor Renato, ele sempre me esclarecia muito das coisas, tentava deixar eu sempre muito, né, informada de tudo. Então eu sabia o que me esperava. Eu não sabia, não tinha vivência daquilo, porque eu nunca tinha vivido, mas eu conseguia mais ou menos imaginar. E aí tudo começou assim nas últimas semanas ali, entrei nas 38 semanas, entrei nas 39 semanas, e aí a minha ansiedade começou a bater. Eu tenho um grupo de gestantes que todas iam ganhar bebê em agosto. Então, os bebês começaram a nascer. A nascer, umas com 37, outras com 38, outras com 39. E eu já estava ali caminhando para as 40 semanas e nada. Então, E o assim, Lucas? ansiedade total. Lucas, nada, 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 Nada. nada. E aí, uma noite, assim, eu acho que eu tava com 38 semanas, quase entrando nas 39 semanas, eu comecei a sentir um incômodo, assim, não é, bem, parecido com uma cólica, mas era um pouco diferente. Então, aquele ali ficou a noite toda e tal. E aí eu pensei assim, nossa, tô entrando em trabalho de parto. Aí, no dia seguinte, pela manhã, parou tudo. Tipo, desapareceu aquela dorzinha que vinha e voltava, sumiu. Aí eu lembro que eu tive consulta, acho que na mesma semana, e ele falou assim, isso é normal, tem que esperar, pode ser que venha, que volte. E aí a gente fica mais ansiosa ainda, né? E aí continuou. Quando eu tava com 39 semanas e 3 dias, eu fui fazer a minha última ultrassom. Nessa ultrassom, eu ganhei um balde de água fria, porque
Na ultrassom, o médico da ultrassom falou para mim que o Lucas ainda não estava encaixado, que o colo ainda estava alto. E eu já estava ali, né, quase entrando nas 40 semanas, e eu falei assim, pronto, vou ter que fazer uma cesariana, uma indução. O que que eu vou fazer, né? Não entro no trabalho de parto. Aí, aquele desespero começou a bater. O que que eu vou fazer agora? Eu não vou entrar em trabalho de parto. Porque a gente pensa isso, né, doutor? A gente é insegura, a gente não vou. E aí eu tive consulta, né? Fiz essa última ultrassom minha foi no dia 3/8, que foi numa segunda-feira. Então, essa foi a minha última ultrassom. E na quinta-feira dessa mesma semana, eu teria consulta com o doutor Janone, que seria consulta de acompanhamento mesmo, né? Já estava completando, no caso, nessa semana, eu completaria as 40 semanas. Então, nessa consulta, eu já estava me planejando para conversar com o doutor Renato sobre a indução, o que que era a indução, o que eu ia ter que fazer uma indução, como que era, porque o Lucas já estava alto, estava com 40 semanas, 41, 42, o que que eu deveria fazer, se eu deveria esperar ou não. Então, eu já estava programando tudo isso. Era essa conversa da consulta, da próxima consulta, da quinta-feira. E aí, tudo bem, passou. Quando foi na quarta-feira, um dia antes da minha consulta de pré-natal, na noite, né, eu comecei a sentir, assim, umas dores, assim, discretas. E aquela dorzinha ficou à noite ali, né, não era nada que me incomodava a ponto de eu ter que tomar um remédio para dor, mas também era algo que me incomodava, eu não conseguia dormir muito bem. Então eu fiquei a noite toda naquela coisa toda, só que eu não fiquei, assim, tão ansiosa, porque eu tava pensando assim, isso vai acontecer igual da última vez. Eu vou ficar sentindo essa dor no dia seguinte, pode ser que passe. Então, nem vou ficar muito ansiosa. O famoso finge que vai, mas não vai. É, aquela coisa que o trabalho de parto faz com a gente, trola a gente. E aí, fiquei naquela, né? E pensei assim, no dia seguinte eu vou ter consulta, então tô tranquila, ele me examina e tá tudo certo. E aquela dorzinha chata continuou. Aí, pela manhã, acordei, tomei um banho, a dorzinha continuou e fui pro consultório. Chegando lá, eu falei com o doutor Renato que eu tava sentindo daquelas dorzinhas, né, que não passavam, que ficaram a noite toda. E ele me examinou. E aí ele perguntou se eu queria que ele me examinasse. Eu falei que sim, né? Me examina logo, que eu quero saber. Você lembra? Você lembra como que tava? O que que eu falei para você? Que eu lembro? O que você falou para mim? Que tava tranquilo, que não era nada. E aí, gente, eu fiquei decepcionada, porque eu falei assim, meu Deus, não é agora. E aí ele falou para mim que aquilo ali poderia ser os pródromos e que aquilo poderia tanto evoluir, não é verdade, doutor? Sim. Quanto poderia demorar um pouco mais, sumir, voltar e ficar naquela, né? Sim. E que eu só ia ter certeza do trabalho de parto mesmo quando realmente ele evoluísse, ficasse mais intenso e tal. Aí eu fiquei assim, né, meio decepcionada, né, gente? Que a gente fica doida pra entrar em trabalho de parto. Tudo que a gente quer é entrar em trabalho de parto. Aí fui embora. Ok, vou aguardar, vou esperar, vou continuar, né, observando como é que vai ser e tal. E aí fui embora, tava tudo certo comigo, eu não tive nenhuma perda até então, não tinha rompido bolsa, não tinha tampão saindo. Então, ele falou pra mim, então a única coisa que tem que fazer é a gente esperar e acompanhar e ver como é que vai ser. Até porque eu também tava entrando nas 40 semanas, então, querendo ou não, eu tinha um tempo ali, né, pra estar esperando que ele poderia nascer. Isso fui mesmo. pra casa. Gente, chegando em casa, aquilo começou a ficar mais intenso. E a dor começou a aumentar. Aí eu falei assim, gente, eu acho que agora vai engrenar. Nossa, e comecei a sentir dor. Eu lembro que chegou na hora... A minha consulta com ele foi mais ou menos umas 8 horas da manhã. Foi bem cedo. Isso mesmo. Então, eu cheguei em casa umas 9 horas e comecei a sentir. Aquilo continuou na hora do almoço. Eu lembro que estava muito mais intenso. Foi até difícil de almoçar, almocei pouco. Que ele me falou, quando começar em trabalho de parto, come mais leve, vai hidratando bem e isso. Então, eu já estava com aquilo mais ou menos em mente. Quando foi mais ou menos umas 2 horas da tarde, a dor estava mais intensa. Aí eu falei assim, realmente eu acho que eu estou entrando em trabalho de parto. Aí comecei a fazer o quê? Comecei a fazer exercício na bola de pilates. Comecei a agachar e contando as contrações. Mas elas vinham assim, ó. Entrava num ritmo, saía, entrava de novo e tava aquela coisa. Passou mais umas 2 horas ali, quando foi às 4 horas da tarde, a dor começou a ficar mais intensa. A ponto, assim, quando ela vinha, eu quase morria de dor.
eu agachava, eu ficava em pé, eu rolava na cama, eu não conseguia conversar. E foi cada vez pior. A dor foi só piorando. Quando foi às 5 horas da tarde, eu já entrava no chuveiro, eu já saía do chuveiro, eu já ficava na bola de pilates e nada mais resolvia. E a dor era muito forte. Aí eu falei, eu acho que eu vou ter que ir pro hospital. Aí minha mãe ligou pro Renato e ele falou, olha, fica calma, como se desse pra ficar calma, fica calma. Fica A calma, sua mãe, observa. Minha sua mãe, mãe, a né? Selma, a Selma é um capítulo à parte, né? É um capítulo à parte. E ela o tempo inteiro Sensacional, né? comigo. Que quem passou esse Sensacional. trabalho, né? Quem passou esse trabalho de parto comigo foi minha mãe, que meu marido dele estava trabalhando, e minha mãe que passou, então, esse dia aqui comigo, porque ela já estava aqui em casa, porque como eram as semanas finais, poderia ser qualquer momento, então ela já ficou aqui para me acompanhar. E ela Uhum. me falando, me acalmando, fica calma, é assim mesmo. E me dando todo ali, todo auxílio, todo apoio. Mas, gente, a dor começou a ficar insuportável. Nada que eu fazia passava. Eu ia pro banheiro, eu ia pro chuveiro, eu sentava na bola e nada passava. E aí eu tentei aguentar o máximo possível. Quando foi por volta das 5h30 da tarde, eu falei assim, eu vou ter que ir pro hospital, que eu não tô aguentando. Liguei pro doutor Renato e falou, pode ir então, que eu tô chegando. Peguei um trânsito para chegar no hospital. Eu achei que o bebê ia nascer dentro do carro, porque eu falei assim, meu Deus. Você Você me mandou lembra que uma eu te mandei uma mensagem. mensagem? Você me mandou uma mensagem, não vai dar tempo de chegar. Olha pra você ver como é que a gente é, né? Não vai dar tempo de chegar. Gente, no carro, a dor é 1000 vezes maior. Não sei o que é Mil isso. vezes pior. É Isso mesmo. verdade? É porque a gente fica sentada? O que é? É, você fica sentada, saculejando, não tem posição para você ficar confortável e não para de sacudir, de mexer, né? É isso mesmo. É ruim Nossa. mesmo. Gente, tava tendo aquela blitz sanitária na Nossa Senhora do Carmo. Não andava. E eu desesperada. Desesperada. E não chegava. E eu moro assim a 5 quilômetros do hospital que eu ganhei bebê, do Neo Center. Eu moro bem perto. Então, assim, era para eu chegar super rápido, só que demorou muito por causa do trânsito. E eu achei que realmente eu ia ganhar bebê dentro do carro. Porque quando é a nossa primeira vez, a gente não tem noção de como que é. Se aquela. Eu não sabia se aquela era a minha dor final, eu não sabia se ia piorar, né? Inocente. Eu achava que aquela era a dor final. Então eu fiquei desesperada dentro do carro e aí chegamos na maternidade. Chegamos na maternidade, o doutor Renato chegou e aí ele foi me examinar. E aí, gente, pra mim, assim, né? Pra minha não vou falar tristeza, mas quando ele me examinou e falou que eu tava só com 5 centímetros de dilatação, eu fui em outro mundo e voltei. Porque eu pensei assim, eu tô quase morrendo e eu tô só com 5 centímetros, eu não vou aguentar chegar nos 10. Então eu Pois é, fiquei a desesperada. sua reação foi contrária da minha, né? Eu falei, gente, tá ótimo, tá maravilhoso. Tá E é porque ele falou, porque o que acontece? Evoluiu muito, né, doutor? De manhã, sim, sim, da hora que ele me examinou até a hora que eu cheguei, por exemplo, de 8 horas da manhã até 5 horas da tarde, que foi o horário que eu estava no hospital, assim, evoluiu muito rápido, né, doutor? Foi muito, por isso que foi muito bom, né, bom. por um lado. O que você Muito achou? bom, foi muito bom. Mas, Você assim, chegou com um colo ótimo para internar, numa hora ótima. Só não tinha vaga. teve isso. E aí, o que aconteceu? Eu tive que ficar esperando, mas eu não tenho noção do tempo, do que tudo aconteceu. Mas eu acho que eu fiquei esperando o quê? Umas meia hora, uma hora, não sei. Não tenho noção nenhuma Foi do tempo. uma hora e pouco até arrumarem uma suíte do primeiro andar para a gente ir para lá. Foi mais de uma hora se bobear, viu? E aí, pensa, gente, eu cheguei no hospital, já tava morrendo de dor, achando que eu já tava quase ganhando bebê, achando que o bebê tava saindo, assim, né, quase. E aí, quando ele me examinou, eu tava com 5 centímetros de dilatação. Ou seja, ainda faltava mais 5 pela frente. Eu tava só na metade do caminho. E já estava, assim, quase arrancando os cabelos de dor. E aí, teve a questão também de ter que esperar, porque acho que era virada de lua, né? Fala. Tava na virada Ah, da bom, é. lua. Isso aí. Ah, vai, prossiga, prossiga. Estavam na virada da lua, gente. Então, dizem, segundo as enfermeiras que me falaram isso, que aí muita mulher ganha bebê. Maternidade estava lotada. Então, eu tive que esperar desocupar uma vaga para mim. Porque, assim, ou eu esperava desocupar uma vaga, ou eu tinha que ir para outro hospital. E Isso aí, eu já mesmo, não aguentava mais entrar dentro do carro. Porque, isso mesmo, imagina, até chegar em outro hospital, né? isso mesmo. Eu,
eu decidi esperar. Falei assim, vou esperar, vou ficar no hospital e vou esperar a minha vaga. Então, nesse meio tempo, gente, eu acho que eu devo ter dilatado mais 1 centímetro ou 2, porque a dor era intensa demais. E eu agachava, sim, eu tinha que esperar. Qualquer coisa que eu decidisse fazer, eu teria que esperar. Então, continuei ali. E nesse tempo que eu tava esperando, gente, eu comecei a pensar seriamente em fazer uma cesariana. Porque eu já tava numa dor, assim. Pois é, mas você lembra que mesmo sem a vaga disponível para a gente fazer a internação, para você ficar acomodada na suíte imediatamente, a gente ficou num lugar lá embaixo onde você, Foi, a Célia estava com você, o Munir estava também, né? foi. Tava todo mundo lá, né? Todo Tava mundo todo mundo junto. comigo. E assim, eu fiquei, não foi numa sala, né? Gente, assim, na hora da dor, a gente não consegue calcular muito o que aconteceu. Tem isso, doutor. Parece que, assim, a gente perde um Tem, pouco a noção das coisas, assim. totalmente. Não sei É se é isso mesmo. devido à dor, que é intensa demais. Eu não sei Sim, exatamente o que é. Então, assim, eu lembro que eu fiquei realmente numa sala e a minha mãe ali comigo, meu amigo comigo. A gente, em todo momento ali, meu médico, né? A gente esperando e tal. E até que foi bem rápido. E aí, sim. gente, eu já tava, assim, naquele ponto de começar a pensar em fazer uma cesariana. Olha só, e eu me programei a gravidez toda para ter parto normal. Eu sempre quis ter parto normal. Eu sempre quis entrar em trabalho de parto de forma espontânea. Então, assim, acho que na hora da dor, sabe, daquela coisa. Eu não sei se isso acontece com todas as mulheres, mas passou na minha cabeça, assim, Sim, será que eu devo mudar de ideia? Será que eu vou aguentar? Porque, assim, é muito desconhecido, né, doutor, na primeira gravidez. Eu não sim. sabia se ia ficar pior aquela dor, se ia ficar 10 vezes mais, se ia manter aquilo, se ia piorar demais. Eu não sabia o que me esperava. Então, dá um certo medo, embora a gente tenha pesquisado, a gente, né, eu estava instruída em relação a tudo, mas bate aquela insegurança. Então, eu lembro que minha mãe começou a falar assim, não é isso que você quer, você, né, você esperou esse tempo todo, você quer parto normal, não muda de ideia por conta disso. O do Renato tá assim, você quer ou não quer parir? Resolve. Vamos Você vai parir, ué, parir vamos ou não parir. vai? E aí a minha fisioterapeuta, Bárbara, também, pelo WhatsApp, eu lembro que eu falei com ela e ela me dando força todo o tempo, me mandando mensagem, as meninas do grupo, sabe? Então, assim, essa rede de apoio que a gente tem, ela é muito importante, porque é impressionante como assim, que a gente precisa dessas palavras nesse momento. Porque a gente fica realmente, assim, insegura, a gente fica com medo, mesmo tendo ali todo mundo ao seu redor e tal. E aí essas pessoas que me auxiliaram muito, e realmente eu consegui voltar a mim mesma. Falei assim, não, é isso que eu quero, é isso que eu, né, que eu me planejei, é isso que eu, né, fiz mês a mês, me cuidei, Isso fiz mesmo. atividade física, controlei minha alimentação, fiz pilates, fiz tudo. Nossa, vou ter esse parto normal, é isso que eu quero. Só que eu tava com muita dor, gente. Muita dor. Eu, assim, eu tava chegando a um ponto que eu vomitava de dor. Isso. Você Eu lembra lembro que o onde doutor que ainda era falou essa comigo, dor? menina, você vomita demais. Como que era essa dor, Bianca? Você lembra? Aonde que doía mais? Como que ela era? Quando a contração vinha, Era só durante a contração, porque eu me lembro que no intervalo da sim, contração você ficava no WhatsApp. ficava, é isso mesmo. Durante a contração, Então, gente, é assim, ó, quando a contração vem, o mundo parece que vai acabar. Vem uma dor, sim. assim, eu senti uma dor nas costas, assim, nessa parte, assim, né? Isso. Desses dois buraquinhos que a gente tem aqui, essa parte final das costas. Eu Isso. sentia uma dor, não era exatamente uma cólica, né? É parecido, mas não é igual. É uma dor diferente de todas que eu já senti, assim. Eu lembro que o que me aliviava muito era quando eu agachava, que eu sentia um alívio. Quando eu sentava na bola de pilates, eu sentia um alívio. E quando massageavam essas duas bolinhas que a gente tem aqui nas costas, né, doutor? Aqui na Sim. parte de baixo. Perto Assim, do saco. alivia muito, gente. Muito, muito, muito. Então, isso que aliviava na hora que a contração vinha. E na hora que a contração vai embora, você não sente nada. É assim, é mágico, né? Você descansa, você come, você bebe água, você fica tranquila. Você Você mexe no fica no Insta, WhatsApp. você mexe no WhatsApp, você mexe no telefone, aí você começa a mandar um feedback para as amigas Oh, como é meu que tá o Deus. trabalho de parto. Ai, gente, agora tá assim. Aí as amigas que assim, força, você consegue, você é forte. Aí na hora que a dor vem, aí você larga tudo de novo. Aí você não consegue mais pensar em nada.
Mas aí, assim, resumindo, aí a gente conseguiu internar, né? Conseguimos a sala e Isso. fomos lá pra sala. Só que, como eu tava falando, gente, assim, eu comecei a sentir muita dor. E assim, eu sempre tive muito medo da dor do parto, porque eu nunca fui muito forte pra dor. Eu sempre fui pouco resistente. Então, eu sempre quis parto normal, mas eu tinha esse medo. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou aguentar? Né? E aí foi quando eu comecei a me sentir muito mal, sentir muita dor. Eu sentia que parece que os intervalos eles ficavam cada vez menores. E eu não conseguia Isso. descansar, eu não conseguia, não é, doutor? Parece que vai ficando assim, menos tempo possível. Então a dor é mais intensa. Sim. Foi quando eu comecei até a vomitar de dor. Eu não aguentava. E aí que a gente decidiu, né, a tomar uma analgesia. Que foi quando eu consegui respirar. E aí, depois que eu tomei analgesia, gente, assim, eu queria muito ter um parto natural, né? Só que, assim, às vezes a gente programa uma coisa, mas a gente só o parto, eu acho que ele é muito imprevisível, né? Assim, é o que acontece ali na hora, que você tem que ter aquele jogo de cintura. Só que eu escolhi tomar analgesia porque eu tava sentindo muita dor e aquilo tava, assim, me consumindo muito. Então, eu achei melhor tomar analgesia e conseguir respirar, conseguir me concentrar mais, me conectar mais. E foi aí que a gente decidiu, né? Fazer uma analgesia. Então, depois que a gente toma analgesia, aí fica tudo mais tranquilo. Só que o meu médico falou, olha, você vai concentrar, porque agora você vai sentir menos as contrações. Ou quase nada, porque você vai estar mais anestesiado. Então, você tem que se concentrar ainda mais, coloca a mão na barriga, observa quando a contração vai vir, para que você consiga controlar um pouco o seu corpo. Isso E aí, mesmo. gente, eu fiquei muito atenta. Eu tomei analgesia, mas eu estava extremamente concentrada no que eu queria. Eu sabia que eu queria um parto Isso. normal, eu sabia que eu queria um parto rápido, e eu sabia que para isso acontecer, precisava do meu controle da situação, né? E aí eu peguei tudo que ele me falou, todas as dicas, quando a contração viesse, para eu colocar a mão na minha barriga, sentir, porque realmente a gente não sente muito quando a gente tá, né, com analgesia. E aí você vai fazer aquela determinada força, você vai. Então eu peguei tudo aquilo que ele falou. Então, na hora que a dor vinha, eu sentava na bola de pilates, eu fazia o movimento, eu conseguia fazer a dor, a força, e aí eu fui me concentrando assim. Eu não tenho muita noção do tempo do que aconteceu. Mas eu sei que depois que eu tomei analgesia, eu fiquei bem tranquilona, consegui ficar de boa, comi, conversei. Eu falei para E você descansar, lembra? Eu falei, agora aproveita que você descansei. está Ele uma falava o tempo todo pra descansada. mim assim, olha, descansa, que daqui a pouco Descansa, você vai precisar dessa força. você vai precisar. Concentra na dor, concentra quando sua barriga ficar mais durinha, que a contração tá vindo, faz isso, faz Sim. aquilo. E eu fiz, gente, eu fiz exatamente o que ele me falou. Eu queria ter o bebê rápido, não queria ficar com aquele trabalho de parto ali postergando, não queria. E aí, eu observei que depois de um tempo, a contração vinha, eu fazia força e quase não sentia nada. Mas eu observei que quando deu mais ou menos assim, por volta de 11h30 da noite, né, então colocando aí uma linha do tempo, eu internei mais ou menos umas 6h30, 7 horas da noite, eu acho que foi isso. Sim. E aí, quando foi mais ou menos, tomei analgesia um pouco depois, fiquei ali, né, na bola, naquela coisa, descansando, esperando. E aí, quando foi mais ou menos por volta de umas 11h30 da noite, 11h30, meia-noite, eu comecei a sentir uma dor diferente da que eu estava sentindo. Essa dor, a anestesia não funcionava nela. Eu tô errado, doutor? Ela dá um alívio, mas é porque quando você vai entrar no expulsivo, a pressão na região do ânus e na vagina é muito grande, é muito intensa. E essa percepção do expulsivo, ela é atenuada pela analgesia, pela peridural, sim, mas ela é intensa, ela é vivida, ela não tem tanta, ela não sofre tanta interferência quanto do processo de dilatação, que dá um alívio muito maior do processo de dilatação. Mas e aí? Então foi isso. Durante as contrações, eu percebi que a analgesia era assim, ó, tranquila. Mas quando eu comecei assim, né? Entrei mais ou menos ali meia-noite, comecei a sentir essa dor diferente, que foi, eu acho que eu estava entrando no período expulsivo, eu percebia que eu comecei a sentir, né? Comecei a sentir. E aí, quando eu falei assim com a enfermeira, ai, nossa, eu acho que eu tô com vontade no banheiro, eu acho que eu tô querendo.
acho que eu tô querendo fazer cocô. Falei com ela assim. Aí ela olhou assim, aí ela falou assim, tá, pode ir lá. Mas eu ia no banheiro, gente, não era nada daquilo. E eu ficava assim, gente, que dor é essa? Que dor estranha. E eu já não tinha mais como, eu já não conseguia mesmo, assim, ficar em qualquer posição. Alguma coisa estava errada. Mal eu sabia, o trem já estava chegando. E aí meu médico chegou. Eu falei com ele assim, doutor, tô sentindo alguma coisa estranha. Acho que eu tô querendo ir no banheiro. Aí ele tá assim, vem cá que eu vou te examinar. E aí, quando ele me examinou, eu acho que eu já tava com a dilatação total, né, doutor? Já tinha chegado, assim, uns 10 centímetros. Tava Aí ele iniciando falou o pra período mim, expulsivo. aí ele falou pra mim, agora você tem que escolher a posição que você quer. E assim, gente, olha que interessante, né? Uma coisa que, assim, eu na minha gravidez inteira, eu ficava olhando, assim, pesquisando as coisas de parto e tal. E eu ficava assim, eu quero ganhar bebê naquela cadeirinha, naquele banquinho, né? Só que aí, no dia, na hora que eu tava ganhando o bebê, quando eu sentei nela, eu não sei, eu não me senti tão confortável, assim. Ótimo, Então, assim, ótimo. às vezes a gente planeja uma coisa, mas acho que é só na hora que a gente tá vivendo aquilo ali, né? Que a gente vai ver Ótimo. se é aquilo ali mesmo, se não. Aí eu falei assim, não tá legal, não tô confortável, não consegui achar uma posição. E aí foi quando a gente tentou fazer a outra posição, que foi semi-sentada, que fala? Isso, a semi-sentada, é isso mesmo. E aí eu fiquei naquela posição e aí eu achei mais confortável. Aí eu consegui ficar um pouco mais relaxada, né? Sim. E aí ele falou assim, olha, então agora você tem que fazer força. Aí eu percebi que já estava na hora do bebê sair, né? Aí eu falei assim, ai meu Deus, é agora? Será que eu vou conseguir? E aí, daí, gente, diante, você começa a sentir. Eu senti, assim, né? Eu acho que eu tava com um pouco de analgesia ainda, mas eu consegui sentir tudo. Eu senti que as Sim. dores eram muito intensas. E as dores, impressionante, né, doutor? Elas são bem diferentes das dores das contrações, não é? São bem diferentes. São bem distintas, assim, muito, muito, Sim. muito. São realmente fases bem diferentes, né? Bem diferentes. É uma Isso mesmo. pressão muito grande que a gente sente, muito grande, que você não consegue. Assim, é impressionante, mas quando aquela dor vem, a pressão vem, você não consegue segurar. Parece que o seu corpo te obriga a fazer aquela força para colocar o bebê para fora. É impressionante isso, assim. Sim. E aí eu comecei. Então eu acho que foi mais ou menos meia-noite. Eu não lembro se também o horário tá correto, porque eu também, né, perdi um pouco a noção. Mas eu acho que eu comecei a sentir essas dores mais ou menos por volta de meia-noite. Eu acho que foi isso. E aí, né, não lembro mais o tempo que durou isso, esse expulsivo meu, mas eu lembro que eu comecei a fazer, gente, aquelas forças mais intensas. Comecei a ficar com muito medo, porque eu falei assim, meu Deus, o que que vem pela frente? Quanto tempo vai durar isso? Será que vai durar mais uma hora, mais duas? Eu não vou dar conta. E Isso aí eu mesmo. comecei a sentir aquela dor de eu achar que eu ia morrer. De eu achar Isso. assim, que eu não ia aguentar. Que não, nossa, não dá. Isso não é de Deus, essa dor. Que é isso? E aí, quando eu achava, gente, quando eu achei que eu ia morrer, que eu já não tava me aguentando mais, eu escuto alguém falar assim, a cabecinha. Coloca a mão pra você sentir a cabecinha do bebê. E eu observei que a sala começou a entrar mais gente, né? Acho que era os pediatras, enfermeiros. Isso. Só que é tudo muito rápido, né? E aí, Isso. no auge daquela dor intensa, alguém falou assim, acho que foi o doutor, falou assim, coloca a mão que é a cabecinha. Só que eu tava, Foi eu. gente, não foi, doutor? Aconteceu isso, não foi? Foi porque você, quando ele começou a coroar mesmo, que começou a exteriorizar a cabeça do Lucas, você veio uma contração, ela passou e você falou assim: não vai nascer, esse menino não vai nascer, eu quero sair daqui. Eu falei: calma, calma, me empresta aqui, Eu vamos ver quero como uma é que tá. cesariana agora! Você não estava nem conseguindo perceber que ele já estava nascendo, né? Tamanho é a ocitocina e a endorfina circulante, né? Nossa, assim, a gente perde um pouco a noção realmente das coisas, gente, nesse período. Assim, você sabe o que aconteceu, mas você não consegue, assim, assimilar tudo. Não sei, não sei. Sim, E aí, eu lembro que assim, eu senti o doutor me ajudando, né? Ele fazia compressas quentes ali, que ajudava, né, doutor? sim, sim, Fazia massagem perineal ali, que eu acho que também ajudou. E aí, sim. gente, a cabecinha do Lucas
E aí, quando eu escutei isso, é impressionante. Mas a gente, assim, naquele auge de desistir, de não conseguir, de não, isso não vou dar certo, vou morrer, não é pra mim, quero uma cesariana. Tudo aquilo passa na sua cabeça ao mesmo tempo. Você vai morrer. E aí o bebê, a cabecinha. E aí, como eu tava comigo assistindo meu parto, a minha mãe e meu marido, não Isso. é, doutor? E minha mãe ali Sim. filmando tudo, gente. Eu tenho até os vídeos. Eu olho aquilo, eu fico assustada. Eu fico assim, gente, eu passei por isso, eu não acredito. Eu não acredito que eu dei conta. E Muito. aí, a cabecinha, gente, saiu. E aí, quando a cabeça, eu acho que a dor mais intensa, eu acho que o ápice é quando a cabecinha do bebê sai, não é, doutor? Que eu acho que, Sim. gente, aquilo é intenso demais. Mas ao mesmo tempo que é intenso, começa a te dar uma emoção muito grande nesse momento, né? Que eu acho que você já pensa assim, nossa, o bebê tá chegando, o Lucas tá chegando, né? Agora é a hora. Então, mistura a dor com, né, aquele sentimento de, será que eu dou conta? Com o sentimento de o meu filho vai nascer, tá chegando a hora. Então, é um misto de emoções, assim. E aí, realmente, as dores mais intensas é quando o bebê tá passando. É aquela hora da cabecinha, é aquela hora do ombrinho passando. E, gente, assim, quando passa aquilo, quando o bebê sai, né? Parece uma mágica, assim. Acabou. Tudo some. Não é, doutor? Gente, eu lembro que Não quando sei, isso foi acabou, assim com você? foi assim, na hora que o Lucas saiu, eu falei assim, meu Deus, acabou. A dor acaba. É impressionante, parece que pegou aquilo e tirou com a mão, assim, sabe? E assim, o doutor Renato fala uma coisa, e assim, falava durante o meu acompanhamento, durante o meu pré-natal comigo, só que a gente vai ter noção disso só depois que a gente passa, né? Que ele falava assim, não é eu que vou fazer seu parto, não, é você mesmo. E é pura verdade, a gente percebe isso depois, né, doutor? É Sim, assim, ele, claro que ele ajuda, ele faz, te orienta, mas assim, a força é a gente que tem que fazer. É a gente que sim, tá sob o controle de tudo. E eu tava muito sim, focada. O meu parto, eu sim, acho que foi um parto tranquilo, né, doutor? O que você considera meu parto? Foi um parto assim, tranquilo? Assim, um parto sim. rápido, tranquilo? O Ou seu foi um parto parto teve uma difícil? evolução, ele teve uma evolução absolutamente sensacional, porque você, quando eu examinei você de manhã, na consulta, o colo do útero era um colo fechado, posterior, que realmente não tinha nenhum sinal Que ele naquele exame evoluiu o de trabalho de manhã parto naquele que mesmo você dia. evoluiria, que você caminharia e evoluiria de uma forma tão eficaz no trabalho de parto. Então, quando você me mandou a primeira mensagem, eu já fiquei um pouco com o pé atrás, porque eu falei assim, bebê nasce de madrugada, não é de dia. Então esse Lucas não vai aprontar nada de dia. O pau quebra é de madrugada. Eu me ferrei, eu me ferrei. E aí, quando eu examinei você na maternidade, era outro colo, era um bebê encaixado, insinuado, um colo top, colo fino, 5 centímetros. Ou seja, você internou numa hora fantástica, na hora ativa mesmo, trabalho de parto ativo. Por isso que dali para frente, o processo foi só intensificando. Então, quando ele engrena mesmo o trabalho de parto, ele é caminho sem volta. Ele não volta mais, ele não anda para trás. É cada vez mais intenso, cada vez mais frequente, né? Cada vez mais as contrações são mais próximas e mais dolorosas e duradouras. Então é isso mesmo. Agora, no expulsivo, essa questão de você. Eu achei que no expulsivo você brilhou muito, porque na fase de dilatação você estava ainda muito insegura. Mas quando você, depois que você deu uma respirada, a peridural para você ela entrou muito bem, porque depois que você deu aquela respirada, quando você entrou no expulsivo, que eu brinco que eu até falei com você depois da analgesia, eu falei, agora você descansa, porque daqui a pouco eu vou precisar de você. Sim. Eu vou precisar de você. Porque o expulsivo, ele é quem expulsa e para é você. Ali era um processo só seu, e você foi brilhante, se encaixou na posição que você quis, você conseguiu contrair e fazer a pressão e jogar toda a pressão onde tinha que ser jogada. Eu falei, sua força está excelente, está tudo ótimo, está vindo no tempo certinho, e assim foi. E aí, depois que ele saiu, ele foi para o seu colo, não é isso? Ai, foi, gente. Só que, ó, antes de eu concluir essa parte, né? Mas, assim, como que a gente fazer um acompanhamento completo ajuda? Eu tinha feito aquele Epinol, né? Na fisioterapia. Então, aprendi a Isso. fazer a respiração. Então, eu lembro muito bem do que foi me ensinado, né? Que foi, assim, aquela respiração para expulsar o bebê e não puxar ele para cima de volta. Aprendi como que fazia, né? A Bárbara me ensinou muito bem. Até a vocalizar
da maneira que ajudaria no expulsivo, no neném sair. Então, acho que tudo isso contribuiu muito, né? Foi uma junção de coisas. E aí, gente, foi o seguinte, quando o Lucas saiu, que a minha dor passou completamente, ele veio assim, direto no meu colo, e eu consigo sentir, gente. Eu falo que assim, quando a gente lembra desse momento, é um momento assim, único. Eu lembro que ele veio pro meu colo, assim, quentinho, assim, e veio. E aí depois o Munir passou um pouco, ele cortou o cordão umbilical dele. E aí ele ficou lá comigo. Gente, ele não saiu do meu colo. Eu não consegui ter noção do tempo que ele ficou. Mas depois que eu fui olhar nas minhas fotos, no tempo, nas horas, eu acho que ele ficou umas 2 horas ou mais comigo. Foi assim, o tempo todo. Perfeito, foi perfeito. Passou um pouco, ele veio, já mamou no meu peito, logo depois que ele nasceu. Gente, é um momento assim, assim, é inexplicável. É uma coisa assim única. E quando eu lembro assim, eu consigo lembrar assim, sabe, do que eu senti, do cheiro, de tudo, e assim, nossa, é um momento assim, sem dúvida único. Eu acho que é muito importante a gente passar por isso, né? Eu acho que faz a experiência do parto ser tão boa. Olha só, mesmo com tudo que eu passei, né, com toda a dor do parto, que o parto né, é doloroso. O parto não tem como ser um parto que não dói. Mas assim, eu só trago lembranças boas e coisas maravilhosas do meu parto, sabe? Então, tudo com muito carinho, foi tudo maravilhoso. E depois que o Lucas nasceu e veio pro meu colo, e a gente passou aquela hora assim maravilhosa junto, eu vendo ele, conhecendo ele mamando depois. E assim, tudo naquela tranquilidade, sabe? Naquela serenidade. Foi assim, gente, ai, inexplicável. Acho que só da gente falar, assim, hoje, o dia que eu estava escrevendo meu relato de parto, né? Aí eu montei, né? Peguei as fotos que eu tinha de quando eu estava entrando em trabalho de parto em casa, tudo. Eu fui montando aquilo, começa a dar, assim, aquele flashback na gente. A gente começa até a se emocionar, porque é muito maravilhoso viver isso tudo. Ainda mais assim, da forma que eu vivi, né? Que foi, nossa, cercada de profissionais muito bons, que me orientaram, que estiveram comigo o tempo todo. E assim, ai, gente, eu viveria isso tudo 1000 vezes, se eu pudesse. Porque foi muito maravilhoso. Muito, muito, muito. A gente se emociona. Que bom, é para emocionar mesmo, né? A chegada do Lucas foi realmente foi emocionante e foi sempre é uma vitória, sempre é uma conquista, né? Porque os medos eles estão sempre presentes, né? Na própria gravidez, no parto, no pós-parto, isso é real. Isso não é uma imaginação nossa. Você lembra do períneo depois que o Lucas Sim. nasceu? Aí eu lembro que ele tava no meu colo, né? E aí logo depois que ele nasceu, aí eu pensei, eu lembro eu perguntando assim, o Renato, já acabou? Como é que é? Já acabou? Tem mais? Vai doer mais? Eu fiquei, porque assim, gente, a dor passou imediatamente. Eu fiquei pensando, será que vai ter mais? Será que vai doer mais? Aí ele tá assim, não. E aí, aí tinha placenta ainda pra sair, né? Isso mesmo. Mas eu lembro que foi muito rápido, né, doutor? Muito rápido. Acho que foi muito rápido. Ele falou, se não me engano, acho que era pra eu tossir. Acho que foi uma coisa assim. Isso. E aí saiu. E aí escorregou. Eu tava tão ligada ao Lucas, gente, que eu não queria nem ver placenta, eu não queria saber de nada. Eu queria só saber do Lucas, que tava no meu colo. Tava namorando ele naquele momento. E aí o meu períneo foi bem tranquilo, né, doutor? Muito, muito. Eu lembro que você falou como é que foi mesmo? Não, praticamente não teve nada. Foi 2 pontos que a gente deu? 2 pontos, porque tinha um rasgo pequeno na mucosa que estava sangrando um pouco. Foi um capricho, eu anestesiei ali só para não ficar babando, não ficar sangrando, não ficar com sangramento ativo. Foram 2 pontos na mucosa, o que, do ponto de vista prático, é nada de laceração. E para o primeiro filho, é um sucesso absoluto, né? Mostrando que todo o trabalho que você fez com a Bárbara, todo o trabalho que você fez de preparação de assoalho pélvico, todo o trabalho que a gente teve durante os expulsivos, a compressa morna, a massagem, o posicionamento, isso tudo fez com que a saída do polo cefálico da cabeça do Lucas fosse de uma forma muito tranquila, e aí lacera muito menos, né? Então até a posição semi-sentada, nesse sentido, ela ajudou, porque aquele cócoras apoiado no banquinho, ele é ótimo para expulsar.
mas ele, em via de regra, ele lacera um pouco mais, né? Porque você está mais verticalizado, ele lacera um pouco mais. E você tinha essa preocupação também, esse cuidado muito grande com a questão do períneo, porque você fez fisioterapia. Então, eu lembro que você perguntou logo depois, rasgou muito, lacerou muito? Eu falei, ih, Porque eu tinha nada. muito medo disso, né? Nossa, vai rasgar, o que vai acontecer? Que a gente não sabe. E foi perfeito. Mas, assim, além da massagem perineal que a Bárbara trabalhou comigo também, a massagem no períneo e a compressa de água quente, gente, era impressionante como que aliviava. Durante o Sim, possível, né? Que ele sim, fazia. Então, eu acho que esse cuidado também é um conjunto, né, doutor? Mas esse cuidado, gente, é assim, é essencial. É um sim, conjunto de coisas que, somadas, o resultado é perfeito. E eu lembro que, sim. assim, foi difícil, assim, o expulsivo? Foi, doeu. Mas, gente, não foi nada de outro mundo, assim, nada que, nossa, que me matou. Nossa, eu falei, eu viveria tudo de novo. Deu esses 2 pontinhos, igual o doutor falou, foi algo mais, assim, para ficar estético, para não, né? Mas não Não, tive não aquela foi estético, não. laceração, Não foi nada estético, disso. não. Era só porque tinha um vasinho sangrando. Não foi nada estético. Me disse se no pós-parto te incomodou o períneo. Nada. Nada. Eu não Não tive teve nada nada. estético. Foi só mesmo porque estava sangrando um pontinho só. Foi muito pouco, quase nada. Eu acho que eu sou boa para parir. Eu acho que agora no próximo, doutor, eu acho que como eu já conheço agora, eu já sei o que me espera, eu vou muito mais confiante. O Agora Munir está acabou. ouvindo, o Munir tá ouvindo isso? Ah, não, ele tá trabalhando, não chegou ainda não. Se enlouquece ele assim. Gente, mas o primeiro filho, a gente realmente fica um pouco inseguro em relação a tudo, né? O que te espera. Mas agora que eu já sei o que me espera, eu já sei, agora eu acho que o próximo, doutor, vai fluir, melhor ainda. Eu sempre brinco com vocês. Eu falo uma frase que inventei essa frase. Eu falo que o primeiro parto é perseguição, né? Ele não é entregue de bandeja. Ele vem com muita ansiedade, ele vem com muito medo. É o primeiro filho, é uma preparação. Vocês fazem a universidade do parto, né? Vocês estudam tanto, vocês leem tanto. Isso tudo é maravilhoso. Isso tudo é bom, não é ruim. Mas cria uma expectativa, uma ansiedade sempre muito grande. Então eu falo que o primeiro parto é uma perseguição. A gente persegue o processo do nascimento. O Sim, segundo é redenção. O segundo é redenção. Tudo aquilo que vocês querem que aconteça ou gostariam que tivesse acontecido no primeiro que faltou, no segundo vocês realizam. Porque não tem aquele estresse, não, eu já sei como é que é, eu já pari, vou lá parir de novo e eu tenho um bebê em casa para cuidar e a vida segue. É outro tipo de direcionamento. É muito bacana isso. É muito bacana. mas é também, por outro lado, é tão bom viver as duas coisas, né, doutor? Porque hoje a gente lembra, você volta naquilo assim, gente, olha só, eu ficava naquela, eu pesquisava, eu ficava naquela insegurança, como que seria? Não é verdade? Sim, Aí você sim, lembra, eu acho que toda fase é gostosa, né? sim. Eu queria que você falasse um pouquinho, Bianca, do aleitamento, porque muitas vezes a preocupação é com o parto. E eu sempre friso que o parto vai demorar 8 horas, 10 horas, mas vai acontecer. De alguma forma ele vai acontecer. Sim, Mas depois gente. que nasce, existe um período que é quase que uma eternidade, que é o puerpério, que é o É, pós-parto. Fala um é. pouquinho dele. Gente, assim, ó, eu falo que. Eu até brinco com a minha mãe, passou esse período aqui comigo, né? Inclusive, ela tá comigo até hoje, que eu brinco com ela aqui em casa, que eu falo assim, mãe. É engraçado, né? O doutor Renato parece que ele tinha uma lâmpada assim, mágica. Ele sabia tudo que ia acontecer. As coisas que ele me falava, impressionante como é que bateu tudo certinho. Ele falava pra mim assim, ó, o parto, vocês ficam muito preocupados com ele, mas ele vai passar das 10 horas, 12 horas. E aí depois que vem a parte mais difícil. Só que a gente não assimila aquilo na hora que ele fala. Aquilo ali entra Não aqui, tem ó, jeito. sai aqui, né? Aí depois, quando você tá passando por aquilo, você fala, aí você lembra, você fala assim, gente, ele falou isso comigo, aí você fala assim, não é verdade, eu tô vivendo isso. E é verdade, toda a expectativa, principalmente quando é o primeiro filho, é do parto. É o que vai acontecer no Sim, sim, parto, é o períneo, é o bebê, é tudo sim. naquela hora. Isso mesmo. Depois que o bebê nasce, que dá tudo certo e que pronto, aí começa aquela fase que você, mesmo que você tenha estudado, né, você ainda não se preparou tanto para ela porque você estava tão focada ali no parto que ela ficou um pouco ali de lado. E aí quando ela chega com tudo.
Eu lembro também que o doutor Renato falou pra mim assim, ó, assim que o Lucas nasceu, que a gente foi pro quarto, né? Ele falou pra mim assim, olha, descansa, que agora o Lucas vai dormir. Ele vai ficar bem tranquilinho agora. E depois ele vai acordar. E aí, pronto. Aí ele vai mostrar quem ele é. Mesma coisa, entrou aqui, saiu aqui, ó. Aí eu dormi, né, tranquila. Falei assim, gente, que bebezinho tranquilo, calminho. Gente, quando ele acordou, ele começou a chorar. Ele começou, assim, aí começou o puerpério, começou. E aí, assim, a minha questão do aleitamento, né? Lá Isso. na maternidade mesmo, elas te auxiliam, te ensinam um pouco ali como que você pega, como que você vai dar o mamar e tal. É uma questão assim, acho que a gente também fica muito ansiosa com muita coisa. E aí, o que aconteceu? Eu, na maternidade, eu estava amamentando, mas eu estava amamentando da forma errada, né? Ele estava fazendo a pega errada. E aí, assim, gente, do dia que eu ganhei ele, no terceiro dia, né, que eu fui embora do hospital, no dia seguinte que eu ganhei ele. Quando deu o terceiro dia que eu estava em casa, eu já comecei a sentir uma dor insuportável no meu peito, porque ele começou a rachar, ele começou a machucar, porque eu estava fazendo a pega errada desde quando ele nasceu. E aí, o que aconteceu? Foi muito rápido, né? E aí, o doutor Renato, eu lembro que no dia seguinte que eu fui embora do hospital, ele já me passou o contato das meninas que, né, que fazem parte do aleitamento e tal, e elas dão uma aula super legal pra gente. Tanto que a gente fez de vídeo chamada, né, por causa do Covid-19. E aí, assim, nessa videochamada, ela conseguiu me orientar muito em relação à pega, gente. Assim, com uma videochamada, eu consegui melhorar coisas que eu não estava conseguindo fazer há 3 dias. Quem foi, Bianca, que você conversou com a Miriam ou com a Aline do aleitamento? Foi a Miriam que eu conversei. E aí A a Miriam Miriam. me passou tudo. Gente, assim, olha. Só que o que acontece? Meu peito já estava machucado. Então, uma vez que machucou, aí ela teve que vir aqui em casa porque ela fez o laser. E eu vou falar para vocês, gente, assim, gente, que aula assim que ela dá pra gente, que consultoria, é algo assim que não dá para explicar. Façam, porque assim, eu não me preocupei, doutor Renato, hora nenhuma com a amamentação. Eu achava que Sim, estava tudo certo, eu tinha tomado o sol na mama e estava tudo certo. Achei que eu sim. estava tirando de letra. Gente, quando eu me vi com o peito sangrando, machucado, morrendo de dor, cada vez que o Lucas ia mamar era um sofrimento. Eu falei assim, meu Deus, não pode ser assim. A amamentação não pode ser isso. E aí, quando a Miriam veio, quando ela me mostrou, quando ela me ensinou, eu falei assim, gente, foi como se eu tivesse assim, nascido de novo com a amamentação. Foi perfeito, gente. Eu falo isso assim. Eu recomendo para todo mundo. Faz a consultoria da amamentação, porque realmente é uma coisa que assim, eu lembro que foi Bianca antes da consultoria e Bianca depois, a minha amamentação. E, na verdade, né, Bianca, a gente vê na prática que tem que pegar o touro pelo chifre, né? O touro, nesse caso, é o Lucas, né? Tem que pegar e botar ali, tem que ver, porque é um encontro de mãe e filho ali, onde ele sabe mamar, sabe? Mas muitas vezes a pega dele, que ele acha que é a melhor para ele, fere o mamilo. E você sabe amamentar? Sim, sabe. Mas existem opções de posições e de correção de Nossa! pega que não precisa ser tão sofrido o processo do aleitamento. Dá para ele ser muito atenuado, mas é na prática Nossa! também, né? E aqui, e ela me ensinou várias posições. Eu não sabia que existia isso, gente. Colocar o Sim, bebê de lado, de frente, tudo quanto é lugar. Ela me ensinou assim, a colocar ele pra mamar de um jeito que, assim, mama todo seio. Ela me ensinou, ela falava assim pra mim assim, olha, por que você vai dar pra ele um petisco se você pode dar pra ele uma refeição? Então, dá bastante peito. E assim, como que o Lucas ganhou peso rápido? Ele não nasceu um bebê muito grandão. E assim, na não. minha primeira consulta com a pediatra, ele tinha engordado quase 500 gramas. O que é muita coisa. Sim, e a pediatra falou que normalmente eles perdem na primeira consulta, porque Perde. normalmente não é normal ganhar peso. Então, gente, foi essencial, assim, nossa, me ajudou demais. E aí, depois disso, acabou. Hoje eu dou mamar, assim, deitada. Minha mãe, eu falei assim, mãe, agora eu sei o que é amamentar. Falei assim, ela tá assim, agora você vai dar mamar de tudo quanto é jeito. Isso, Deitado, o menino deitado na cama, de lado, você pega o menino. E isso, hoje o Lucas já pega no meu peito, não precisa nem de eu oferecer, ele já sabe pegar. Ele já isso. para de mamar quando ele não quer mais. Então, assim, hoje é gostoso, é prazeroso, sabe? Realmente ajudou demais. Muito, muito, muito.
Que bom, é desse jeito mesmo, as coisas elas vão caminhando e vai havendo um Ah, doutor, encaixe só aqui no mesmo, né? puerpério que você me perguntou, que você tinha falado para eu falar um pouquinho. Logo depois, gente, que eu saí do hospital, eu até tinha comentado com o doutor Renato na minha primeira consulta que eu fui, que assim, que me deu um misto de emoções um pouco diferente, né? Quando eu tava logo depois, né, que ele falou para mim que foi até o Blues, como é que chama que você tinha falado para mim? O blues, né? Depois do pós-parto, você tem a perda da gravidez e você tem o ganho de um filho e de uma família que iniciou ali, né? Então as coisas elas terminam uma fase, inicia uma outra fase com uma verdadeira despencada de uma série de hormônios que você não produzia, que você vai voltar a produzir, outros que você produzia e deixa de produzir com a saída da placenta. Então, esse pós-parto é um período muito complexo do ponto de vista emocional, né? Fala um pouquinho sobre ele. Assim, logo depois que eu ganhei o Lucas, gente, assim, mais ou menos no dia seguinte, eu comecei a sentir uma coisa meio estranha, assim. Eu até falei com o doutor Renato que quando eu tava saindo da maternidade, eu comecei a me dar uma angústia, uma coisa assim. Eu não tava tão feliz como eu acho que eu deveria estar, sabe? Eu pensei assim, gente, todo mundo sai, todo mundo deveria, eu deveria estar feliz em estar indo embora para casa, mas me deu uma insegurança tão grande, uma angústia muito grande. Eu falei assim, o que que eu vou fazer com esse bebê em casa? Será que eu vou saber Isso. cuidar? E assim, um sentimento Uhum. que, se eu fosse olhar ali, ele era ruim, sabe? Eu falei assim, meu Deus, tá errado isso. Aí cheguei em casa, eu acho que só que isso durou, graças a Deus, acho que uns 2 dias só. E logo depois sumiu, passou. Fui normal. E aí comecei né, a ter aquelas coisas de não dormir à noite, né? De ficar acordada a noite toda. No início é bem difícil, porque eu nunca tive problema de insônia, então eu sempre dormi muito bem. Então eu sempre tive uma noite de sono muito boa. E quando eu me deparei ele acordando a noite toda, eu ficava morta, destruída no outro dia, né? E o bebê mama toda hora, e aí você vira aquela coisa assim, né? Seu olho fica fundo, você não sabe, você morre. Não, gente, é difícil. Eu subestimei o puerpério. Eu subestimei, porque, gente, eu sou assim, eu acho que eu vou dar conta de tudo, eu sou muito forte, né? Eu dou conta. E aí, o puerpério, eu achava que era assim, um certo exagero das pessoas que falavam que era difícil. Só que quando eu fui viver ele, eu vi que realmente ele não é fácil. E aí, eu fui na minha primeira consulta, depois de 7 dias com o doutor Renato, né? E aí, Isso. nessa consulta, eu falei pra ele que eu tive esse sentimento, assim, né? E ele falou pra mim que isso era super normal, que eu, né, que o meu não foi assim, não cheguei a ter aquela depressão pós-parto, porque foi rápido, né? Ele veio, me deu aquela angústia, e logo depois aquilo passou. Então, assim, graças a Deus aquilo passou rápido. Mas é comum as pessoas terem isso, doutora, assim? Sim, o blues ele é bastante frequente e o seu foi muito leve. Eu falei até com você quando você chegou na consulta na semana seguinte do parto do Lucas, que eu falei assim, meu Deus, você está brilhando, você está perfeita. Eu falei exatamente isso, que os Foi. pacientes chegam aqui no pós-imediato na consulta destruídas, né? Acabadas, né? Chorando, onde que eu fui amarrar o meu, onde que eu fui amarrar O que que eu o fui meu arrumar esse menino? não, é um processo pesadíssimo, né? Realmente, o blues, ele é assim, ele é precoce. A depressão pós-parto, ele é um processo mais tardio, ele não ocorre precocemente. Então, é o blues que você viveu e foi um blues muito leve, porque você chegou plena na consulta já na semana seguinte. Eu Foi, falei, gente, tá mais melhor do que isso não tem como. Melhor do que isso não tem como. foi. E você já estava também voltando, porque você teve uma perda de peso muito grande. Com aleitamento exclusivo, o Lucas vai engordando e você vai secando, né? Eu tô magrela. Então foi mesmo. E foi muito rápido, gente. Assim, eu me deu essa bad e depois eu já fiquei boa mesmo. E aí eu já entendi que o negócio era pauleira mesmo e que eu tinha que enfrentar aquilo, que não adianta ficar, né? E aí eu falei assim, então é isso mesmo. E emagreci. Eu lembro que na minha primeira consulta com o doutor Renato, eu tinha emagrecido 8 quilos, né, doutor? Olha, com 7 dias pós-parto, gente. Hoje, eu nem imagino quanto eu tô pesando, porque eu ainda não pesei, né? Eu vou fazer minha consulta com ele daqui uns dias e eu imagino que eu devo ter emagrecido bem mais, porque eu tô bem magrinha. Mas por um lado é bom, né? Então, assim, pelo menos a gente fica mais.
a autoestima da gente começa a melhorar, e realmente a gente tem essa coisa assim do pós-parto, né? Às vezes fica com a autoestima um pouco baixa, porque tem dias, gente, que é bem tranquilo, mas tem dias que você não consegue nem escovar os dentes. Então, Bianca, assim, oi. eu acho que o nossa live ela vai ser um pouco interrompida por causa do tempo, né? Porque a gente extrapolou 1 hora aqui, e aí eu vou entrar de novo para a gente terminar se ela foi interrompida, tá? Tá bom, tá bom.